Fala pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o professor de matemática Lucas Semani e nesta aula nós iremos estudar sobre análise combinatória. Mas por que nós devemos estudar sobre análise combinatória? E a resposta é bem simples, porque ela é usada em várias situações do nosso dia a dia, como por exemplo, loterias, senha de bancos, placas de carro e até mesmo os números do nosso CPF são determinados com o auxílio de análise combinatória. Bem interessante, não é? Então, nesta aula nós iremos estudar sobre o princípio fundamental da contagem, fatorial e permutação. Vamos lá? Então, o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, como também é conhecido, é usado para calcular a quantidade de possíveis combinações que nós podemos realizar com os elementos de dois ou mais conjuntos, onde essas combinações levam em consideração um elemento de cada conjunto. Certinho? Observem o seguinte. Aqui nós temos o conjunto A com M elementos, o conjunto B com N elementos, o conjunto C com P elementos e assim sucessivamente, tá, pessoal? Para que a gente possa determinar, verificar a quantidade de possíveis combinações que nós podemos realizar com os elementos de todos esses conjuntos, nós devemos realizar uma multiplicação, uma pela outra, das quantidades de elementos de cada um desses conjuntos. Ou seja, nós obtemos esta relação aqui, esta operação de multiplicação. Observe o seguinte, a quantidade de elementos do conjunto A aparece na multiplicação, a quantidade de elementos do conjunto B também aparece nessa multiplicação, a quantidade de elementos do conjunto C também faz parte desse produto e assim sucessivamente com base na quantidade de conjuntos que nós tivermos. Ok? Bom, para deixar essa ideia mais clara, nós iremos ver agora um exemplo numérico, tá? O que é que o exemplo diz? Exemplo 1. Resolvendo o problema do menino e suas calças. O menino possui 2 camisas e 3 calças e desejamos saber quantos conjuntos de calça e camisa é possível formarmos. Observem o seguinte, prestem atenção nos detalhes. O primeiro conjunto é formado por 2 elementos, que são as 2 camisas. O segundo conjunto é formado por 3 elementos, que são as 3 calças. Tá, pessoal? Então, pelo princípio multiplicativo, a quantidade de possíveis combinações que nós podemos realizar será determinada por 2 vezes 3. Por que 2 vezes 3? Porque são as quantidades de elementos de cada um dos 2 conjuntos. Desse modo, nós teremos 6 possíveis combinações de calça e camisa. Vamos ver quais são essas combinações? Se de fato são 6. Bom, observem o seguinte. Nós temos aqui uma primeira camisa. Ela é branca com detalhe vermelho. Nós podemos combiná-la com 3 calças diferentes, ou seja, nós teremos 1, 2 e 3 combinações diferentes. Olhando agora para esta segunda camisa, que é uma camisa vermelha, nós podemos combiná-la com 3 calças distintas, ou seja, nós teremos 1, 2, 3 combinações diferentes. Agora observem o seguinte, cada uma dessas combinações é diferente das outras, ou seja, nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possíveis combinações de camisas com calças. Ok? Então, pessoal, agora
nós daremos início ao estudo de fatorial, que é um conceito muito importante para o estudo de análise combinatória. Tá? De modo geral, o fatorial de um número consiste em uma operação matemática especial que é usado no cálculo de combinatória. Vamos ver como se faz esse cálculo? Então, como eu acabei de falar, o fatorial é um tipo de operação matemática especial usada no cálculo de combinatória, certinho? Observe o seguinte, o fatorial de um número é representado desta maneira aqui, n fatorial, ou seja, n seguido do símbolo de exclamação, ok? Observe que o n representa um número, e esse número deve ser um número inteiro maior ou igual que zero. Além disso, nós temos a seguinte definição para o fatorial, tá? Observe o seguinte, quando o n for igual a zero, então o seu fatorial será igual a 1. Quando n for igual a 1, então o seu fatorial será igual a 1 também. Mas quando o n for um número maior ou igual a 2, então o seu fatorial será determinado pela multiplicação do próprio número com todos os seus antecessores até chegar no número 1. Lembrando, pessoal, que o zero não entra nessa multiplicação, porque senão nós teremos um resultado nulo, ou seja, um resultado inconclusivo, pois o zero irá absorver a informação que o fatorial trará para a gente. Ok? Bom, vamos ver agora um exemplo numérico, certinho? Note que neste exemplo aqui, ele solicita que nós determinemos o fatorial do número 4, ou seja, nós temos esta representação. Observem o número 4, é o número que vem antes da exclamação, tá? Ele é um número maior que 2. Pela definição, se esse número é maior que 2, então o seu fatorial será determinado pela multiplicação dele com todos os seus antecessores até chegar no 1. Guardem essa informação. Nunca multipliquem pelo zero, ok? Desse modo, nós podemos concluir que 4 fatorial é igual a 24. No segundo exemplo, ele solicita que nós determinemos o fatorial de 6, tá, pessoal? Fatorial de 6. Observem que o 6 também é um número maior que 2. Se esse número é maior que 2, então o seu fatorial é determinado pela multiplicação dele com todos os seus antecessores até o número 1. De onde nós concluímos que 6 fatorial é igual a 720. E aí, pessoal, viram como é simples fazer o estudo tanto do princípio multiplicativo quanto do fatorial? Então, nós concluímos aqui o estudo desses dois temas e daremos início agora ao estudo das permutações dos elementos de um conjunto. A permutação é usada para calcular a quantidade de possíveis reorganizações que nós podemos realizar nos elementos de um determinado conjunto. Vamos ver como se faz esse cálculo? Então, antes de utilizar ou não o fatorial, antes de utilizar ou não a permutação, tá, pessoal? Nós devemos nos fazer uma pergunta. A quantidade de elementos que eu irei reordenar é igual à quantidade de posições? Se a resposta for sim, então nós usaremos permutação, tá? Ok. Identifiquei que a quantidade de posições é igual à quantidade de elementos. Mas isso é o suficiente para eu aplicar permutação? Não. Nós ainda precisamos verificar uma segunda condição. Qual que é essa condição?
nós precisamos saber qual tipo de permutação utilizar. Uai, mas a gente não tem só um tipo de permutação? Não, nós iremos trabalhar, na verdade, 3 tipos de permutação, tá, pessoal? Começando, então, pela permutação simples. Quando que nós iremos realizar uma permutação simples? Quando nós quisermos reordenar os elementos de um conjunto em fila, ok? Além disso, nós não iremos identificar elementos repetidos neste conjunto. Se nós identificarmos elementos repetidos, então nós não usamos permutação simples, ok? Então, vou permutar os elementos em fila e não há elementos repetidos. Então, eu utilizo esta operação aqui. Ela diz o seguinte, olha, a quantidade de permutações simples sem elementos repetidos que nós podemos obter será determinado por n fatorial, onde n representa a quantidade de elementos do conjunto que nós estamos analisando. Ok? Professor, identifiquei que o conjunto que eu quero reordenar os elementos tem elemento repetido. O que que eu faço? Nós usamos esta operação aqui, tá? Ela diz o seguinte, olha, para determinar a quantidade de permutações com elementos repetidos, nós devemos dividir o fatorial de n pela multiplicação dos fatoriais de A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Onde A1, A2, A3 e os demais índices representam a quantidade de repetições de cada tipo de elemento. Tá, pessoal? E por fim, nós temos também a permutação circular. O próprio nome já diz o que nós precisamos identificar. Neste caso, nós não estaremos permutando os elementos em uma fila, mas sim de forma circular, ao redor de um corpo circular, de um corpo redondo, tá, pessoal? Observe o seguinte, que quando nós tivermos uma permutação circular, a quantidade de permutações possíveis será determinada por n-1 fatorial, onde n representa a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Tá bom? Então, nós teremos aqui agora alguns exemplos para ver como fazer a aplicação desses conceitos aí, tá? Vamos fazer a leitura do enunciado. De quantos modos distintos podemos ordenar 3 latas com tintas das cores azul, laranja e rosa em uma fila? Então, primeira informação que nós precisamos, nós conseguimos identificar aqui. Nós iremos permutar 3 elementos em 3 posições, ou seja, quantidade de elementos é igual à quantidade de posições. Segunda informação muito importante, nós iremos fazer essa reordenação em fila, ou seja, nós estamos tratando de permutação simples ou com repetição. Por fim, nós precisamos verificar se existe elemento repetido. E nós podemos ver que não, né? Todas as cores são distintas. Portanto, nós teremos aí uma permutação simples de 3 elementos, tá, pessoal? Lembrando que o 3 é um número maior que 2, portanto, seu fatorial será determinado pela multiplicação do próprio número 3 com todos os seus antecessores até o número 1, tá? Daqui nós podemos identificar que nós teremos 6 possíveis ordenações dessas latas de tinta, tá? Vamos ver quais são elas? Começando com a lata de tinta azul, nós podemos ter em seguida laranja com rosa e rosa com laranja. Começando com a lata de tinta rosa, nós podemos ter em seguida azul com laranja e laranja com azul. E por fim, começando com a lata de tinta laranja, nós podemos ter em seguida azul com rosa e rosa com azul. De fato, nós tivemos aí 6 possíveis
ordenações dessas 3 latas de tinta, tá, pessoal? Da forma que a permutação retornou para a gente, tá? Temos aqui também o segundo exemplo. Quantos anagramas podemos formar com a palavra água? E aqui, pessoal, a ideia de anagramas, quando nós falamos aí em anagramas, sem nenhuma condição específica, nós podemos verificar que nós iremos permutar os elementos de um conjunto em filas, tá? Os anagramas é como nós construímos senhas, escrevemos palavras, tá? Em uma palavra, por exemplo, se eu mudar a ordem das letras, então nós não teremos mais a mesma palavra, será uma palavra diferente, ok? Além disso, nós devemos identificar quantos elementos nós temos no nosso conjunto. Qual que é o nosso conjunto? A palavra água. E os seus elementos são suas letras, tá? Agora observem o seguinte, nós já vimos que nós temos que permutar as 4 letras da palavra água. Nós temos que fazer essa permutação em uma fila, tá? Agora nós devemos identificar também se nós temos elementos repetidos ou não, para saber se nós iremos usar permutação simples ou permutação com repetição. Observem o seguinte, que quando nós falarmos em anagramas, nós não levaremos em consideração nem os acentos e nem a cedilha, ok? Ou seja, olhando para essa palavra, nós temos 2 letras A, porém, uma delas tem acento e a outra não. Mas como nós estamos tratando de anagramas, nós não iremos entender essas 2 letras como letras diferentes, ou seja, como elementos distintos, tá? Serão considerados elementos iguais, ou seja, nós temos uma permutação de 4 elementos com a repetição do elemento A 2 vezes, tá? Portanto, nós obtemos esta fração aqui para determinar a quantidade de permutações com o elemento repetido. De onde nós obtemos aí? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui nós podemos simplificar 2 fatorial com 2 fatorial, restando para a gente 4 vezes 3, que resulta em 12 possíveis reordenações das letras da palavra água. Vamos ver quais são elas? Então, começando com as letras A e G, nós podemos ter em seguida U com A e A com U. Começando com as letras A e A, nós podemos ter em seguida G com U e U com G. Começando com as letras AU, nós podemos ter em seguida GA e AG. Começando agora com as letras UA, nós podemos ter em seguida GA e AG. Começando com as letras UG, nós podemos ter em seguida A com A. E por fim, começando com as letras GA, nós podemos ter em seguida UA e AU. E por fim, invertendo a ordem dessas 2 letras, nós temos este último anagrama, que contém as letras GUAA. Observem o seguinte, que nós temos 4 fileiras com 3 anagramas cada um. Ou seja, nós temos 12 possíveis anagramas com as letras da palavra água. E por fim, pessoal, nós temos também este último exemplo aqui. De quantos modos distintos podemos sentar 4 pessoas em uma mesa redonda? Vocês já viram aí que nós teremos que reordenar 4 pessoas em torno de uma mesa redonda. Ou seja, nós estamos tratando de permutação circular, tá, pessoal? E ela é definida, se vocês não se lembram, por n-1 fatorial. Ou seja, se eu tenho 4 pessoas, então a quantidade de permutações circulares dessas pessoas será definida por 4 menos 1 fatorial, que resulta em 3 fatorial. Nós já sabemos que 3 fatorial é igual a 6, ou seja, nós teremos 6 possíveis reordenações dessas pessoas em torno da mesa redonda.
Começando então por essas duas ordenações, observem que nós invertemos a ordem dessas duas pessoas. Para essas outras duas ordenações, que são distintas das anteriores, nós invertemos a ordem dessas duas pessoas. E por fim, observando essas outras duas ordenações, que também são distintas de todas as anteriores, nós invertemos a ordem dessas duas pessoas, tá, pessoal? Então, viram aí como é simples fazer a aplicação do conceito de permutação em situações do nosso dia a dia? Não tem nenhum segredo, basta observar ali algumas condições que a própria situação apresenta para a gente. Com base nessas informações, nós iremos definir qual tipo de permutação utilizar. E aí, pessoal? Bem simples, não é? Bom, agora que nós finalizamos o estudo desses conceitos, vocês terão um minutinho para responder a atividade que irá aparecer aqui ao lado. Podem começar. E aí, pessoal, questãozinha bem interessante, não é? Fácil também. Vamos fazer sua resolução? Então, vamos fazer primeiro a leitura do enunciado. Quantos anagramas circulares podemos formar com as letras da palavra ângulo, ou seja, a partir da palavra ângulo? Observem que nós devemos formar anagramas, mas aqui nós temos uma condição. Eles devem ser circulares, tá? Desse modo, nós já podemos perceber que nós estamos diante de uma permutação circular. Nós devemos verificar agora quantos elementos nós deveremos permutar, tá? Vamos contar 2, 4, 6. Ou seja, nós teremos a permutação circular de 6 elementos. Lembrando que o nosso conjunto é a palavra ângulo e os seus elementos são as letras que formam esta palavra. Permutação circular, nós teremos 6 menos 1 fatorial, tá? De onde nós obtemos aqui 5 fatorial. 5 é um número maior que 2. Portanto, o seu fatorial será determinado pela multiplicação dele com todos os seus antecessores, tá, pessoal? De onde nós obtemos aqui 120 possíveis ordenações dessas 4 pessoas ao redor dessa mesa aí. E aí, viram como é simples fazer a aplicação desses conceitos no nosso dia a dia? Nós poderíamos verificar todas essas 120 permutações na prática, só que daria bastante trabalho. É por isso que nós usamos matemática, porque facilita bastante a nossa vida. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.